Mauro, por que a gente tá fazendo isso? Porque o tema de hoje é silêncio também cria. Galera, começando nosso primeiro episódio zen, hein? A gente tem cura, a gente tem cura. A gente tem cura. Ó, bem-vindo aí, galera, mais uma vez. Mais uma vez a gente tentando aqui quebrar o gelo de uma maneira um pouco mais cômica, né? Mauro, eu lembrei de uma coisa. O quê? Teve vídeo que bateu mais de 1000 visualizações. Sim, Obrigado ó, aí. Adoramos. Pessoal. A gente conta ali com os nossos amigos e tal, mas tivemos aí o Criar em Dupla, né? Sim. Criar em Dupla bateu mais de 1000. Essa dupla tá criando bem. né? Adorei, galera. Obrigado mesmo. Estamos muito felizes aqui. Pois é. Mauri, já que a gente vai falar sobre... Estava falando sobre criar, então o episódio de hoje é o silêncio. O silêncio é quando que a gente tem que dar aquela pausa Ah, para o cérebro poder ter espaço para criar. Né? A gente Legal. vai falar de algumas técnicas aqui sobre como que o cérebro funciona. Né? Acho Sim. que nós dois trabalhamos com momentos muito criativos e tentamos levar essa criatividade para os nossos públicos-alvo. Né? Sim. Acho que esse tempo aqui do silêncio. Mas a gente trouxe esse tema, mas eu também acho que silêncio demais não cria muito, pelo menos na minha opinião. Mas a Sei, gente vai sei. debater muita coisa aqui. Legal? tá certo. E a gente, antes de começar, tem o quê? Então, Shazam! vamos lá. Hoje eu pergunto para ele, né, 3 coisas sobre esse tema de hoje, depois ele devolve para mim, eu também vou ter que responder isso aqui. A diferença é que eu já pensei nas minhas 3, ele ainda vai... Não, né? eu, Ele nunca, vai- eu nunca gosto de pensar, eu gosto de ser espontâneo. E é legal falar isso, né? Eu crio os roteiros, eu tento mandar para ele, mas ele não vê, ele só quer ver aqui na hora que a gente vai começar a gravar, a gente Sei. faz um bate-bola aqui. Então, realmente é a real que a gente está trazendo para vocês Pois é. aqui. Fechou? Vamos lá Então então. vamos lá. Me diz, já que a gente vai falar sobre o silêncio ajuda a gente a ser mais criativo, me fala 3 ruídos que te atrapalham, que te azucrina. Nossa, vamos lá. Ó, a primeira coisa assim que vem pra mim é quando eu tô falando e alguém me corta no meio. Eu tenho o grande hábito, João. ou uma grande falha, de bugar. Eu esqueço. O que eu estava falando mesmo, é Eu isso? esqueço. E nossa, isso eu fico... Nossa, pé da vida. Quando isso João. acontece pra mim Interessante, interessante. é complicado. Atravessar a tua fala, né? Nossa. Além de ser uma puta falta de educação, né? Ah, mas acontece no dia a dia Sim, ali, sim, sempre sim. acontece. Tem muito mal educado por aí, né? Mas vamos lá. Segundo ruído. Bom, um outro ponto pra mim é quando eu tenho núcleos diferentes ali na parte de trabalhar, e aí eu tenho que... Aí tá o cara daqui que não sabe da situação da de lá e tudo me chamando, é tudo muito urgente. E aquele monte de barulho às vezes me trava, aí eu preciso... Aquele som atravessado, Dá aquela aquela conversa respirada, né? atravessada. Sim. Interessante que você falou da mesma empresa, mas É. são de núcleos diferentes. Exato. E pedindo um sobre uma coisa sobre Nossa, a isso outra. me bloqueia, assim, que Concordo. Às vezes, É. em reunião, isso acontece muito, né? De muita gente querer falar em cima do outro, Sim. né? E aí tem que ter ou, para um de cada vez, né? Legal. A gente tinha um Legal. costume, quando eu fazia faculdade, sobre isso, né? E a gente tinha um estojinho. Então só podia falar quem tivesse com o estojinho na mão. Perfeito, Né? ótima regra ali, era com uma- simbolismo. Adorei, né? adorei. E acho E o que terceiro? um ponto ali de barulho é... Vou dar um exemplo lá em casa, acontece muito, né? A Juliana vai bater em mim. Aí, meu Deus, Juliana, é tudo em favor aqui do conhecimento, por favor. Mas, por exemplo, às vezes a Júlia tá fazendo alguma coisa que a Juliana não quer que faça. Aí a Juliana fica, Júlia, ô Júlia, ô Júlia, ô Júlia. E aquilo vai me dando... Né? Aí eu só levanto, Júlia, acabou. Pá. E acabei, entendeu? Tipo assim, sei lá, Júlia, me dá o celular. Aí a Olha. Júlia não dá o celular. Ô Júlia, me dá o celular. Ô Júlia. Eu levanto, puf, pego o celular, pronto, acabou. Sua mãe não Perfeito. falou, obedece ela e já era, Perfeito. sabe? Então, Júlia, quando você estiver vendo isso aqui mais velha, você vai entender toda a conduta do seu pai e da sua mãe. Isso aqui vai ser um trabalho de campo para você. Adorei. Legal. 3 ruídos aí que acabam te atrapalhando. Sim. Bom, do meu lado, já pensei, né? sei. E eu acho que eu tenho uma capacidade de abster dos barulhos, né? Mas acho que a primeira coisa é a gente gritando. Né? Eu acho que é uma coisa que me tira do sério. Sim. Se a gente está conversando e começa a gritar, aquilo me tira do juízo. Eu acho que a comunicação ela fica truncada. Eu acho que é a primeira coisa. Segundo, barulho de obra. Né?
estava contando antes de entrar aqui, né? Que eu estou vivendo lá onde eu moro 3 obras de 3 novos prédios ao redor do meu quarteirão. Então, é barulho, britadeira, já 8 da manhã. Meu, isso é fora, mas eu acho que pior ainda é quando é no prédio. Sim, o vizinho que parece que está na tua orelha. O vizinho de baixo, né? Eu até estava falando com a minha tia recentemente que quando dá umas 6 da manhã, tem várias maritacas, sabe? Aquele papagaio pequenininho. Sei. Então eu acordo com elas. Uma coisa é acordar às 6 horas da manhã com maritaca cantando. Outra coisa é quando dá às 8, a britadeira começa. Né? Então, prefiro as maritacas. Né? Elas não me atrapalham, mas a britadeira. E a terceira, aí eu vou falar um dia, enquanto eu estou trabalhando, por exemplo, né, em sala de aula ou um momento de treinamento, em que estou trazendo ali uma instrução de uma atividade e tem alguém conversando em cima disso. Eu perco a paciência. Estou atrapalhando? Quer que eu pare? Né? Aí eu vou dar ali uma de mais autoritário para tentar trazer essa pessoa realmente para esse momento. Pessoal, eu acho que faz quanto tempo que a gente se conhece já? Montão, né? Montão. Tipo, montão, acho que já deve ter batido uns 10, será? Né? Por aí, tem bastante, né? Tem bastante. Sindex, mas uma coisa que ele falou agora é ele perder a paciência. Eu nunca vi o Mauro perder a paciência. Olha, deve ter algum aluno aí me assistindo e deve lembrar o dia que eu perdi a paciência, né? Sei. É raro, mas isso acontece. Eu sou brutão, tá? Eu sou brutão, eu falo. Quando perde a paciência. Vixe, eu sou um ogro. E caramba. Eu falo que quando eu fico sem paciência, eu falo até mais baixo. Sei. Né? Eu fico mais sério, mais compenetrado, mas eu fico mais ácido, né? mais contundente e tal. Mas eu falo com um tom até mais baixo. Né? Sim. E quando eu estou muito alegrinho, eu dou umas gritadas ali, mas quando eu fico bravo, eu fico até mais sério. Né? Adorei você falar isso, nem adorei. Legal. Shazam entregue. Vocês aí escrevam pra gente quais são os 3 ruídos que te tira do sério, né? Que vai atrapalhar não só a sua criatividade, mas talvez ali o seu emocional, né? Que você vai sair do eixo, ok? Legal, vamos lá. Por que a gente escolheu esse tema? Né? Eu vou trazer aqui uma frasezinha para a gente abrir o tema. E aí a gente começa o nosso debate. Olha que interessante. O silêncio e o ócio, ele junto com a solidão, ele não é algo que pode ser esquecido, né? Esses 3 ingredientes ali. Mas é muito bacana a gente imaginar que essas 3 situações, né? O silêncio, o ócio, pode ser um ócio criativo, e você ter o seu tempo de solitude, são ingredientes para você trazer uma criatividade mais aparente ali para o seu dia a dia, tá bom? O problema é a gente reservar esse tempo, né, Wagner? Sim, mas eu acho que nem só para criação, né? Eu acho que aquele momento só seu é importante em qualquer momento. Você quer ver uma coisa que acontece, que para mim assim é frequente? Eu gosto muito de ir em show, você sabe disso, sim, né? E a Juliana sabe, pelo menos uma vez por ano eu tenho um show meu. Tá. E quando eu falo meu... Tipo Guns N' Roses, dia 25 de outubro. Dia 25 estarei vendo Guns N' Roses, por exemplo. Eu fui no show no Monster, né? Que eu vi Scorpions, vi Europe, vi... Minha mãe amou Sabatade. Foi com a minha mãe, foi show com a minha mãe. Dia 25 eu vou no show do Guns. Tá. E é um show meu. Aí o pessoal, mas fulano vai. Tudo bem. Que legal. Parabéns para ele. Mas é um show meu que eu vou lá e eu presto atenção no palco e mais nada, Mauro. Mais nada, né? Compensação, na semana seguinte eu vou no show do Imagine Dragons. Olha aí. Que eu vou com a Juliana. Joia, já é outra vibe, outra alegria. Outra... Né? Então é isso. Junto. Então eu tenho ali um momento que é meu. Por exemplo, já tenho o meu próximo, o primeiro show meu do ano que vem já tá comprado. Opa, que é? Eu vou no show do Korn. Não acredito. Vou no show do Korn. Tu vai sobreviver a um show do Korn, é isso? Eu já falei pra Juliana. Falei pra Juliana e pra minha mãe. Falei, esse é um show que eu vou arrancar até a minha cabeça, de tanto que eu vou entrar, né? Não perca a cabeça, pelo amor de Deus. Então eu acho que é isso, né, Mauro? É importante em várias, assim, não só nesse momento, assim, estou criando, eu acho que tem que ter esse momento seu, né? Porque quando a gente pesquisou, muita coisa de literatura fala sobre o valor do silêncio no processo criativo. Sim. Nós somos sonoros, né? Então falar de silêncio não colou tanto, mas a gente admite. Tem que ter um momento... Né? Por isso que a gente começou com essa brincadeira aqui, que é difícil pra gente ter este silêncio. Não, mas e é isso, né, Mauro? Vamos pensar assim,
É o lance de você se ouvir, você se sentir. A meditação é perfeita para isso, né? Embora eu não tenha o hábito, tá, gente? Não é hábito meu. Mas é o lance de você conversar com a sua vozinha. A voz interior, né? Ou as vozes interiores, sim, né? Isso é uma coisa e até isso, né, Aura? Acho que eu não quero prorrogar muito nisso, porque eu vou acabar entrando em temas que vai vir depois. Exato. Ó, mas isso é bacana, né? Porque acho que é bem legal a gente imaginar, né? Que em ambientes muito turbulentos é difícil a gente ter novas ideias. Sim. Né? Então, ter esses momentos, ou esses momentos mais reclusos para ter esse silêncio, é um motivador, é um desenvolvedor de novas, boas ideias. Não só ter ideia, mas boas Sim. ideias. Né? Isso é muito legal. Uma frase aqui para a gente, né, dar mais um empurrão aqui. Às vezes, o silêncio é o som das suas ideias nascendo. Né? Então, por isso que a gente está trazendo essa ideia aqui de ter esse tempo para respiro, ter esse tempo de você contemplar um pouquinho mais ali o teu agora. E eu acho que é isso, né? A gente está falando em silêncio, mas pode ser a pausa, pode ser... Ótimo, o momento do café, lembra que a gente falou? O momento do café. Né? Afasta da cadeira, vá fazer É onde o você café. Desliga ali, né? Assim, às vezes eu tô fazendo alguma coisa, principalmente quando você vai fazer programação, site, essas coisas. Às vezes é um ponto e vírgula que tá faltando. É alguma coisinha. Ou até um criativo, eu tô lá o dia inteiro e nada. Aí eu levanto, sento, vou lá. Quando eu tô aqui, eu vou na loja do César, né? Quando eu não tô aqui, eu tô lá em casa, geralmente eu vou na minha varanda. Perfeito. Aí eu fico ali olhando, então você tava falando de obra, né? A escola onde a Júlia estuda, tem uma piscina que agora estão reformando. Tá. E é uma reforma que tá, sabe? Durando, que a prefeitura aqui tá pagando, então tá durando bem, né? Então eu vou lá, eu fico olhando os caras ali, sabe? Tipo, é legal, eu gosto de fofoca. Ver o avanço da obra. Né? Então, às vezes eu paro, eu fico olhando alguma coisinha, não sei o que lá, volto, sento, a cabeça já esfriou, né? E aí quando você senta de novo na máquina para fazer ali, você flui, que é uma maravilha. Sim. Né? E até isso, né, Mauro? A gente trabalha sentado, né? Então a gente precisa levantar, respirar, até para coluna, até para tudo isso, né? Joia. É muito legal. Por exemplo, quando eu tenho... acabo de preparar o conteúdo ali para fazer um treinamento, eu faço isso de levantar, imaginar como que eu vou abordar cada tema, cada slide, né? Eu gosto de fazer isso em voz alta em pé. Isso é muito legal de fazer. Sim. Então, nem sempre o silêncio eu acho que é o primeiro momento, é a hora do respiro. Mas às vezes você precisa de algum agito, algum movimento. Por exemplo, né, eu até falei para ele, você vai colocar essa camisa florida? Porque eu acho que quando eu preciso ser criativo, eu me visto de mais colorido. Sim. Né? Ele falou, eu nunca pensei nisso. Pode ser uma piração minha, mas quem aqui que não é pirado? São estímulos, né? Exato, acho que a ideia é do estímulo. Eu, por exemplo, às vezes outra coisa que eu faço também, a Juliana já sabe, às vezes eu tô lá sentado, não tá fluindo, eu vou lá, aqui no meu quarto, que eu tenho muito instrumento aqui, lá em casa eu também tenho. Ele vive da música. Então eu sento lá, eu tô ali com o meu violão, eu fico ali, toco algumas musiquinhas ali pra mim mesmo ali, e aí depois eu volto lá, então... Né? É o estímulo, né? Então, às vezes é no silêncio, às vezes é que nem você falou, a camiseta, a cor, né? O aroma do café, acho que tudo isso... Por exemplo, tem um amigo meu que ele tem trabalhado, ele saiu da logística. Sei. E por ser muito organizado, ele começou a ser um personal organizer. Sim. Né? E ele fala umas coisas muito bacanas sobre se a sua vida está complicada, arruma o teu guarda-roupa, arruma as suas gavetas. Refaz ali o teu momento de dispensa dos mantimentos. Sim. Isso vai te trazer ali uma conduta, um raciocínio diferente para alguma temática que pode estar te atrapalhando. Né? Imagina, está com problema? Vai arrumar teu guarda-roupa. Mas você sabe que a Juliana fala, né? Eu já moro em apartamento. E eu falo, eu quero casa, eu preciso de casa porque eu tenho muita... Não vou falar bagunça, mas eu tenho muito instrumento, meus discos, isso não cabe lá no meu apartamento, então... Por isso você quero uma casa. Por isso que eu tenho aqui a casa da minha mãe hoje, onde a gente está gravando. O estúdio Knows. E o pessoal fala, e aí, tá legal o seu espaço. Daqui 2 meses ele já mudou tudo. E o Mauro me conhece, eu sou assim. Exato. E parece que quando eu mudo,
tudo é como se eu resetasse e começasse de novo, sabe? Perfeito, perfeito. Acho que o cérebro precisa dessas condutas mesmo. A história da neurociência explica. Né? Legal, legal. Uma outra coisa que eu fiz aqui é até uma anotação. Por curiosidade, né? Eu falo isso muito em sala de aula para aluno. É uma coisa minha. Eu aprendi que às vezes quando eu estou trabalhando e não está fluindo, eu levanto e vou lavar uma louça. Tem ali meia dúzia de prato, 3 copinhos e tal, e eu me boto a pensar naquele tema lá que não está fluindo, enquanto eu estou fazendo, brincando com a água, o som da água. E é muito, muito engraçado que ao final, quando eu seco a mão, eu estou com uma ideia nova na cabeça. Isso funciona pra caramba, né? Acho que seguindo mais ou menos aquela conduta do meu amigo, tá com problema, vai lavar, vai arrumar o seu guarda-roupa, eu tento lavar a louça. Eu acho que isso me dá também um... E quando você está no banho e vem a ideia mega que você não pode esquecer, perfeito, né? Quando eu estou, por exemplo, lavando louça ou cozinhando, eu paro ali, seco a mão rapidinho, anoto no celular a ideia, um bloquinho de notas, ou eu gravo, né? Ali a mensagem, e volto a lavar a louça. Mas eu sempre vou com um tema na mente. Eu preciso pensar sobre tal coisa. Sim. E aí começa aquela atividade ali, ok? E eu também coloquei, recolher a roupa do varal. Também é algo que eu faço, não gosto de fazer. Mas se eu tenho um tema que eu preciso ser criativo, eu levo lá para aquela hora. Mas eu acho que é muito do que eu tô, né? Vamos pensando nesse estímulo que, que a gente estava falando um pouquinho antes. É muito disso. Às vezes a gente está ali focado, olhando e trava. E a cabeça trava, é isso. Então é muito disso, né? Você saiu daquilo, você está respirando algo diferente, né? Então acho que é um pouco disso. Acho que tem um pouco de mexer com isso, né? Legal, ó. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é bem específica para nós dois, né? Como você lida com o silêncio e o barulho do cotidiano? Você tem medo do silêncio? Você tem medo do barulho? Como que é isso para você? Eu acho que o silêncio depende de onde eu tô. Por exemplo, aqui quando eu trabalho daqui, o pessoal fala, nossa, você fecha a porta, eu fecho, eu viro um vampirão aqui, que é como a gente está aqui. Legal, então, cômodo que eu fecho a porta, eu tô aqui. Aqui eu gosto do silêncio. Eu acho que é muito legal, porque você criou um recanto, vocês não estão vendo, mas aqui ao nosso redor tem até cortina para abafar a vibração, né? Porque se passar aqui um caminhão na rua, pode ser que pegue, a gente fecha a porta, para a gente se sentir aqui mais coeso. Isso é muito legal, isso eu acho que é muito legal. A gente tem um cenário mais hermético, longe desse mundo ruidoso que está lá fora, né? Então, já quando eu estou em casa, não. Quando eu tô, que nem quando a Juliana não trabalha, ela vai trabalhar presencial e eu vou trabalhar de casa, aí dá meio-dia, eu deixo a Juliana na escola, então ali eu fico sozinho naquele período, né? E ali eu travo, não adianta. O silêncio ali me atrapalha. Tá vendo? Eu não estou maluco sozinho, o silêncio também me incomoda. Então, às vezes, eu boto ali, né, para tocar alguma coisa baixinho, talvez até mais instrumental. E para você ver, mas o silêncio me incomoda. E eu tenho um outro ponto também. Às vezes eu tô aqui, eu amo disso, às vezes eu tô aqui, eu coloco ali uma trilha ali, eu coloco um disco meu, eu tô ouvindo e aqui tá produzindo bem. Só que tem hora que não, o disco, a música me atrapalha. Tem hora que tem dia que eu acho que eu tenho dias e dias. Perfeito. Sabe? E acho que saber reconhecer isso que é o grande sacado, é o grande pulo do gato. Assim como tem dias que eu tô ouvindo algo Belchior. Perfeito. Tem dia que eu tô ouvindo Iron. Tem dia que eu tô ouvindo Fevers. Tem dia que eu tô, né? Depende de qual momento criativo que é o que o Mauro fala, né? A gente tem a trilha para cada momento, né? Exato. Por exemplo, eu tô aprendendo sobre a minha ansiedade, né? Eu acho que é uma coisa que eu descobri que eu sempre fui, mas acho que sabia dosar ou sabia controlar. Nos últimos anos aí eu vi que ela tá me cutucando, tá batendo um martelinho na minha cabeça. E aí eu fui pesquisar para escrever lá da coluna do Balaio do Leolo, e eu descobri um termo que eu não sabia musical, que é música antifrantique, que é música antifrenesi. Né? Não tem uma tradução específica, mas ficaria mais ou menos isso. E aí eu descobri um cara que chama Stephen Halpern. Eu já escrevi até algumas colunas sobre um livro dele. E que são músicas que elas não são cadenciadas. Ele tenta com a música, piano, flauta e tudo mais, fazer os barulhos de um riacho, os barulhos de um mar, o barulho do canto do passarinho. Sim, são aquelas trilhas que eles falam, que é trilha para meditação, para meditação, relaxamento, né? E é bacana que esse Stephen Halpern, ele pesquisa não só relaxamento, mas às vezes músicas que são desse jeito, com essa cadência, mas para ativar a criatividade, para ativar o foco,
Não necessariamente para você ficar num momento zen, mas te dar algum estímulo para estudo. É muito interessante isso. Então, por exemplo, eu tenho acostumado a acordar com esse estilo de música. Sim. Tomo café, né? Talvez eu já recolha alguma coisa ali que eu preciso arrumar para o trabalho. Aí quando dá, sei lá, 2 horas depois, aí eu trago uma MPB. Eu tô começando a dosar para minha ansiedade não começar ali, sei lá, com Steve Aoki, né? Sim. Já às 8 da manhã, né? Tum, tum, tum. Mauro, vamos devagar com esse andor. Tem funcionado. Muito legal isso. Aqui, ó. Existe um conceito muito legal que a gente fala sobre o ócio criativo, né? Que é os seus momentos de pausa em que você vai ler livro, você vai escutar música, você vai fazer uma ginástica, mas pondo a sua cabeça a pensar em algum tema, né? Então, isso eu acho que é o exemplo do lavar louça. É um trabalho, mas eu estou usando mais pelo ócio criativo do que pelo lavar a louça. Mas sabe que eu odeio lavar louça, que fique claro isso aqui. Mas sabe que tem, né, que eu acho que eu já falei isso em algum outro episódio sobre a minha, falo muito da minha vozinha, que é a nossa consciência, joia. Né? Que é isso. E no ócio, a minha consciência não para. Entendi. Mauro, ela fala muito, Mauro. Ela é uma fifi. E você anota? Nem tudo. Porque eu tenho... Mas você sabe que eu tenho, assim, bom, você me conhece, você sabe que eu tenho muita ideia. Tá. O tempo todo. Tá. E aí você imagina quando eu deito pra dormir de noite. A cabeça não desliga. Aí ela fica e eu começo. E minha cabeça vai indo, Mauro, que vai indo num. Daqui a pouco eu já tô em Marte. Ela ricocheteia, vai, volta, dá 2 vezes. Pois é, que eu tenho. Aí eu preciso de um estímulo contrário. Tá. Que faz eu parar de pensar. Relaxar. Por falar em parar de pensar, lembrei, eu até fiz uma anotação aqui sobre as vozes da cabeça. Uma vez eu lá no barbeiro, essa é uma coisa muito bacana para falar. Estou eu no barbeiro, né, com a toalha aqui no meu olho, sendo barbeado, aí eu escuto uma pessoa na cadeira ao lado falando com o barbeiro. Não sei o quê, porque hoje eu ganhei uma Ritalina do meu chefe. Aí o barbeiro pergunta, mas para que serve Ritalina? Aí ele fala, sabe aquelas vozes que você tem na cabeça que não te deixam em paz? O que mais me assustou foi o barbeiro dizendo, sei. Aí ele falou, quando você toma Ritalina, elas se acalmam. Olha. Nossa, Ritalina, eu vou atrás disso. E eu ali querendo segurar o riso, né? Porque assim, caramba, eu achei tão muito bacana o barbeiro, sei. Ou seja, ele também tem as vozes ali, né? Ritalina é um artifício químico que está sendo muito usado na psiquiatria, para colocar o foco em pessoas com TDAH. Tá. Né? Então, ele é muito específico para isso. Isso chegou num montante que, por exemplo, crianças também estão recebendo, claro, é uma partezinha do comprimido, o Ritalina inteiro é só para adultos, mas em alguns momentos de TDAH infantil também está sendo usado aquilo ali. Eu tenho um amigo, eu vou falar aqui, né, eu acho muito legal, que ele faz seleção de grandes executivos, de grandes empresas. E ele fala que lidar com esse público, ele tem que estar muito atento. E, através da psiquiatria, ele começou a tomar Ritalina e as entrevistas com esses executivos, agora ele traz os executivos na mão dele. Né? Achei tão bacana ele falar isso. Mas acho que esse lance do que você falou, de ir dormir com uma torcida ali na tua cabeça falando, não, vamos falar agora disso, vamos falar do cliente tal, vamos falar do show do Guns. Eu também estou atrás dessa solução, tá? Mas então, meditação, comecei a fazer um pouco de yoga em casa, né? Meditação, alimentação, baixando sal, estou diminuindo o café, que vocês sabem que eu amo café, mas estou mandando a bolinha no chão. Esse esquema de começar a trilha sonora mais lenta e ela vai chegando num beat maior, né? Isso tem me ajudado bastante. Agora eu vou te fazer uma pergunta, então. Manda. Uma coisa na minha Se eu souber responder. Academia. Esse negócio de exercício te deixa mais... Depende. Por exemplo, eu tenho me dedicado muito à história da musculação, né? Acho que aprendi que todos nós vamos precisar de musculação. Eu já pedalei, já nadei, já corri, né? Já fiz de um monte. Hoje eu estou na musculação principalmente para a condição muscular, né? De joelho e tudo mais. Eu gosto de imaginar que fazer musculação perto da hora de dormir vai ser problema. Mas se eu faço, por exemplo, logo de manhã,
me deixa... eu fico felizão, né? A história da endorfina. Mas a dica é, se você vai fazer eu só tenho a noite para fazer. Tente fazer 6 horas antes de você se deitar. Mas você sabe que... Porque ele dá uma pilha, né? Por que eu falei isso? Por Depende. Por quê? Eu... Um dia tava voltando da academia e nesse dia eu tava andando. E aí eu tinha feito perna naquele dia e eu só conseguia pensar, quem que inventou esse negócio? Não é. Porque eu só consigo sentir dor na perna. Quem falou que eu fico mais disposto? Calma que você vai avançar nisso e as dores vão sumir. Né? Sei. Não, as dores agora já até passou, mas memória muscular. Eu não... Você acredita que eu não fico assim... Não fica pilhado? Não. Eu acho que tem aquela história do cansaço, né? Quando você está muito pilhado, você vai lá e faz o exercício, acho que você alivia. Né? Eu acho que você estabiliza ali o cortisol, se não me engano, que fala, que é o hormônio da tensão, você fica atento, né? Então, você precisa botar esse cortisol aí para fora. Né? Mas, por exemplo, eu teve um momento que, por uma opção lá de musculatura, eu fazia natação de manhã e musculação à noite. Eu sabia que eu não podia fazer o contrário. Musculação de manhã e natação à noite, eu não dormiria quando eu fazia natação à noite. Aí eu falei, então eu vou trocar. Natação sempre de manhã e musculação à noite, dando umas horinhas ali para chegar em casa, me alimentar, aí sim eu vou dormir, eu vou bem. Mas natação, eu imagino que futebol, basquete, vôlei, correr, dá uma adrenalina que não deixa a gente dormir. Né? Então, muito legal isso aí. Mas o que eu quero também dizer é, exercícios estimulam o processo criativo, sim. Tá parado demais, as ideias não fluem. Fez ali uma caminhada ao redor do quarteirão, você vai ver que as ideias vão pipocar. Ok? Que mais? A gente vai falando aqui um pouco sobre estar em silêncio, mas será que eu preciso estar em solidão para ser criativo? Como eu disse, depende. Para mim depende. Tá. Né? Aqui, quando eu tô aqui, é muito... Você está na solidão. Exato. Vamos trocar solidão para solitude, né? Que acho que é um pouco de... Não que eu seja me sinta em solidão, mas ter o meu tempo. Eu vou dar um exemplo. Eu acho que é muito... Até vou falar de outra coisa, né? Aqui, como a gente falou aqui agora, né? Então eu criei aqui um espaço que é 100% meu. É tudo a minha cara. Né? Então eu tenho... Identidade. Exato. Né? É tudo do meu jeitinho. Então é o meu recanto. É o meu canto de... Seu recanto. De paz, de tudo. Então aqui a solidão funciona muito. Em casa não. Tá. Né? É claro que... É um espaço mais coletivo que aqui, né? Exato. E você quer ver um outro ponto legal também? Que a gente fez isso quando a gente alugou o coworking. Era muito legal. Porque eu também... Pra mim, assim, quando, vamos supor, se a gente estiver trabalhando junto, eu tiver, por mais que eu tô criando aqui, eu vou conversando, eu vou muito. Joia, exatamente. E às vezes isso consultava ali na hora, já mudava o meu documento. Nesse bate-papo aqui, assim, eu crio muito. Concordo. Acho né? que flui. Você sabe que eu tenho, já acho que eu já falei essa história aqui já, mas o Akin, que é DJ, né, que ele é da 97, e a primeira vez que eu tive contato com ele, eu falei pra ele, eu vou falar muito. Tá. Anota um papel que você achar que é legal, tá bom? Por quê? Porque ideia pra mim é assim, vai E normalmente eu falo isso. Às vezes eu tô fazendo uma reunião, como eu tô com outra pessoa ali, eu vou me sentindo à vontade, eu vou soltando ideia, soltando ideia. Aí daqui a pouco já aconteceu do cara que tá, Wagner, aquela ideia que você falou, do X coisa... Aí eu já nem lembrava mais que eu tinha falado Ainda bem que ele anotou. Mas o cara anotou. Eu sempre falo, gente, anota. Tiver conversando comigo, anota. Daí eu já puxo uma outra pergunta. Criatividade tem hora para aparecer? Lógico que não. Perfeito. Tava falando agora do banho. Quantas pessoas não estavam num banho, num ônibus e apareceu alguma ideia? E aí que eu falo, anota. Porque essa criatividade tão rápida que ela veio... Ela pode sumir você... O que eu falei mesmo? E tudo que você tiver, todo projeto, ideia, criativo, se não tiver, ou num papel, ou numa agenda, ou num bloquinho de nota no seu celular. Que seja qualquer coisa, num Trello, em qualquer tipo. Se não tiver assim, ela é uma coisa que voa. Ela se esvai, né? Uma coisa que eu falo, eu até trouxe isso para você, né? Eu sempre uso um caderno universitário
que eu chamo ele de penseira. Né? Que é uma brincadeira que eu trago dos filmes do Harry Potter. Né? A penseira é um lugar onde você deixa os seus pensamentos, porque o pensamento pesa muito. Sim. A minha penseira é um caderno. Então, isso que ele falou, né? Eu fiz essa pergunta de propósito, porque às vezes eu estou dirigindo, me dá um estalo. Quantas vezes eu já apertei ali o botãozinho do WhatsApp, mandando uma mensagem para mim mesmo, falando, não esquecer de falar com o Wagner sobre tal coisa assim, assim, assado, sim, pensando no banner, blá, blá, blá. E aí, quando eu estaciono, às vezes eu vou escutar e digo, nossa, eu nem lembrava que eu tive essa ideia dirigindo. Então, sim, eu tenho que consultar aquele áudio. Mas eu queria, sobre isso, né, de áudio, eu queria muito pegar um celular de um, sei lá, de um artista, um cara, só pra ver, tipo, o cara teve uma ideia de harmonia. Como é que ele fez isso? E aí ele cata, porque é normal você ver uma entrevista de um cara desse, ele falando, eu gravo no celular, mas ele grava como? Né? Como que é isso, né? O que ele faz? Vira de repente um hit ali. Né? Então é muito disso, né, gente? Porque, não tem e também, hora, né? E um ponto é isso também, né? Que nem uma hora falou, eu vou lá e mando um áudio pra mim mesmo no WhatsApp. Só que depois você pega aquilo e coloca em algum lugar. Né? Poder... Porque normalmente aquilo que está guardado no WhatsApp vai morrer ali. Você sabe que uma coisa, não sei se eu já contei isso para você, mas como é que nasceu o Leolo? O Leolo, ele nasceu nas pistas que eu ia de balada, e eu tinha um celular na época que tinha aquele tecladinho, como é que é o nome mesmo? Blackberry, eu tinha um Blackberry. Sim. Então digitar no tecladinho até no escuro para mim era fácil. E às vezes eu estava ali embaixo da mesa do DJ e eu anotava as minhas sensações. Sim. Então, era bem tópico assim, isso, aquilo, fulano, beltrano, senti isso, senti aquilo e tal. Aí, o que você está fazendo? Mas eu estou trabalhando. Né? Eu achava tão bacana, eu falei, estou trabalhando. Em casa, no outro dia, no café da manhã, eu abria aquilo, mandava aquilo para o meu computador e aí eu esticava o texto e virava o texto que eu começava a publicar. Então, os meus textos saíam de dentro daquela barulheira toda, né? A gente está falando de ser criativo, daquela barulheira toda. E eu lá, o que você está fazendo? Estou trabalhando. Né? Eu adorava responder isso. Bacana, legal. Se uma conversa com café leva a uma alegria, conversa com café traz criatividade? Você acha que a cafeína contribui? Você sabe que eu falo que a Juliana ela é uma publicitária frajuda porque ela não toma café. Onde já se viu? Como é que ela explica todo o jeito Faz dela? Parte, gente. Você quer trabalhar com publicidade? Publicitário, café. Ponto. E eu também brinco assim, né, em sala de professor. A gente acabou o café. Não entre em desespero. Porque a piada é, café. Professor sem café serve para quê? Nós estamos gravando hoje aqui no dia do professor, né? Parabéns a todos os professores. Eu gosto muito da frase, professor, no mínimo, faz toda a diferença. Tá certo. E eu queria mandar então para minha irmã, para Paula, que também é professora. Joia. E um grande abraço aí para todos os professores aí que a gente tem no nosso... Eu tenho cunhado, eu tenho amigos também, sou um professor, né? Acho que nunca vou deixar de ser. E é muito bacana a gente receber o prestígio pela educação. Sim. Acho que a educação é uma coisa que todo mundo precisa, todo mundo deveria absorver, mas a educação ela chega pra gente na hora que precisa. Sim. Né? A gente falou muito sobre estímulo, aí você falou agora a palavra receber. Né? E assim, quando você recebe um feedback legal assim, ou negativo, isso te atrapalha? Não, acho que pelo contrário. Claro, é aquela história, o feedback que é feito direito, ele não ofende, eles nos ensinam, né? Eu acho que isso é muito legal. E é muito importante, eu acho que a minha energia dobra de tamanho, ela ganha vigor, porque eu tive um elogio ou ali uma crítica construtiva, né? Eu acho que isso ganha... Alguém percebeu o que eu estava fazendo, ou o que eu fiz, entendeu... e me deu ali uma devolutiva. É muito importante para mim, eu acho muito valoroso. Sim. Apesar que, é aquela história, né? Um elogio às vezes nos deixa sem graça. Mas uma crítica nos deixa puto. Mas você quer ver um ruído? A gente estava falando... Vai o contrário. A gente estava falando no começo, né, do Shazam e tal, um tipo de ruído que me quebra as pernas. Por exemplo, eu tô fazendo lá um trabalho X... E aí eu tô ali falando com uma pessoa que tá ali validando, é isso, sim, tal. Aí o cara foi por uma linha. Só que aí tem uma segunda pessoa que vai validar.
Aí ela vai e fala totalmente o oposto dele. Tá. Aí ele entendeu, Wagner, então você tem que fazer isso com isso, só que são coisas opostas. Se são opostos, como E é que aí eu tem? te juro que isso é uma coisa que me tira do sério. Tá. E aí eu tendo a perder a paciência. Tá. Escuta, Né? vocês não sabem o que vocês querem. Eu sou brutão. Então eu falo, gente, ó, não dá, ou eu faço isso ou eu faço aquilo. Vocês notaram? Ou vocês não querem falar todo mundo, depois que todo mundo falar eu faço? Tá. Né? Porque é muito disso. Gente, vida de designer não é fácil. Não. Então, Adorei. As nossas conversas de bastidor sobre a vida dele como designer não chega nem os, né? A minha vida de instrutor de treinamento não chega perto. se eu pudesse falar. Mas eu acho bacana, né? Por exemplo, já é a minha conduta, né? Por exemplo, eu tenho, por praxe, criar conteúdos e mostrar para alguém daquela empresa que vai receber ali aquele treinamento. E aí acaba vindo algumas ideias, eu anoto e acaba adaptando no meio, assim, sabe? E aí eu fico feliz de saber que a empresa também influenciou no conteúdo, não é tudo meu. Sim. Quando eu chego lá, eu falo, quem me ajudou aqui, 50% foi fulano. Agora isso é legal, quem né? validou Porque se sente foi parte. Beltrano. É que nem no meu caso. Parte, adorei, se sentir parte. Eu acho que isso é total. Né? Eu tenho um cliente meu que ele ele é sócio de uma casa de show e tal. E aí ele chega, Wagner, eu tive uma ideia de fazer X coisas. Aí eu falo, mas você acha que bate? Você acha que é legal? Ele, nada a ver, né? Aí eu, não, sei lá, né? Aí vamos tirar alguma coisa disso. Deixa lá, aí a gente vai, faz uma adaptação ali, chega ali, né? Mas eu acho que pra mim esse lance que pega muito é isso, tipo, o designer tá muito acostumado com aprovado com alteração. Né? Então, tá ok, pode mandar pra frente. Mas dá pra você mudar mais isso? Então não acabou, né? Então não tá aprovado. E aí quando eu tenho. Então esse tipo de ruído de tá fulano falando, segue aqui, o guide é esse aqui, né? Tá vendo as cores, aqui, tá. Joia. Aí fala, aí beleza, você fez tudo ali. Aí o fulano veio e falou, não, tira tudo isso aqui, vai sair do guide. Beleza. Aí vem o terceiro e fala, tô sentindo falta do guide. Você, pô, vamos decidir? Seja, eles não se conversaram, né? Isso acontece no dia a dia. Acho que isso é uma coisa que me tira... Concordo. Eu acho que a gente falou em algum dos nossos episódios sobre o release, não release, briefing, sobre briefing, o valor do briefing, né? Que esse briefing seja feito pelas essas 3 pessoas para chegar a um consenso. Mas Mas né, seria o ideal. Sei. Seria o ideal. Bacana. A gente falou também do café. Tá. Quando foi a última vez que você teve uma ideia durante o silêncio? Durante esse período de pausa? Ideia boa? Ou, por exemplo, eu quero enforcar alguém? Não. Essa ideia aí vem no barulho, vem qualquer... Não, uma ideia boa, né? Que você, veio justamente naquele momento. Não, como eu disse, eu não sei pontuar a última vez, porque eu acabo tendo ideia o tempo todo. Mas eu acho que isso, geralmente... Na pausa, né? Sempre quando eu deito pra dormir, eu tenho ali um período até desligar minha vozinha, que pra mim um costume é colocar um filme que eu já sei de cor, porque eu não vou prestar atenção no filme, mas minha cabeça vai parar de pensar. Né? Então, nesse período ali, eu acabo tendo ideias muito legais. Né? E aí eu volto a dizer, porque eu também tenho ideias antes de dormir, enquanto eu não esvazio, lembra da penseira? Sim. Eu deixo um bloquinho ali do lado, que até mesmo no escuro, que eu não preciso ler, mas às vezes eu ilumino com o celular e escrevo. Enquanto eu não esvazio essas ideias, eu não vou pegar no sono. Sim, uma coisa que é legal até de falar, né, Mauro? Assim, a gente tem vários projetos juntos. E assim, geralmente, começa do que Cafeína Criativa. A gente queria fazer ali um hub, alguma coisa que ia acontecer, e juntar pessoas. Então, a ideia Cafeína Criativa veio do nada, assim, pra mim. E eu não tenho o Mauro sabe, eu não tenho apego com criativo, né? Mas foi algo assim, Mauro, não, eu gosto tanto. Então a gente tem vários projetos que o nome se manteve por ele, porque eu não tenho apego, assim, com criação. Porque ele vai criando, a gente vai criando e mais. vai ficando pra trás, ele já nem liga mais pra aquela... Já nem liga mais. E o Mauro não, a gente tem alguns projetos que são ali fiéis ali, né, que a gente já colocou ou vai colocar em prática ainda. Exato. Né? Eu gosto disso, né? Eu capto a ideia dele, eu planilho ali, escrevo alguma coisa rapidinho, mostro pra ele, tá documentado. A gente não achou talvez o tempo ainda, mas tá aqui a ideia. E o legal que eu até falar isso, né? Cada um.
Por exemplo, o Mauro faz aqui a parte de roteiro, toda essa parte, né? A gente lança algumas ideias ali e tal, mas acaba que o Mauro faz o bruto dessa parte, né? E eu fico mais com a parte de edição. Edição, né? E é muito doido. Tá, e o valor dessa união, né? Legal. E é muito doido porque eu sou péssimo. Se eu tivesse que catar aí, montar um roteiro e organizadinho, gente, eu não leio o roteiro. Ele só vai ver aqui. Eu vou ver aqui, então eu passo pelo roteiro. Né? Então é isso, né? É o jeito mais espontâneo dele. Voltando ao Criar em Dupla, né? Que foi um outro episódio que foi o que mais teve acesso, né? A Criar em Dupla. Então é um pouco disso, né? Cada macaco no seu galho ali, cada um. Eu, por exemplo, né? Quando que foi a última vez que o silêncio me deu uma boa ideia? Eu preparei um material para falar numa empresa sobre cibersegurança. Então a gente ia falar com todo mundo. Até ali a menina da faxina, do café, sentou para a gente falar sobre cibersegurança. Eu falei assim, poxa, será que é um tema muito difícil? Aí eu criei o conteúdo e deixei lá. Em algum momento, acho que eu estava lendo um livro, talvez em casa, eu tive ali um exemplo, para criar um exemplo. E aí eu escolhi duas ferramentas ali de eletricidade, né, para falar sobre segurança, né, um filtro de linha, aqueles protetor de tomada para bebê, sabe? São duas situações que a gente pensa sobre segurança. E me veio a imagem dos dois objetos, anotei rapidamente no bloquinho ali do meu celular, no dia seguinte eu abri o computador e encaixei só mais aquele slide. E aí eu começo a palestra falando desses exemplos plásticos. E que me veio no momento que eu estava lendo um livro. Né? Eu não parei de ler o livro, mas eu anotei rapidamente e voltei para o livro. Você sabe que uma coisa que é legal assim, né? Bom, eu tenho banda e toda terça a gente toca e não sei o quê. E é muito doido que assim, os meninos brincam que eu sou o dono da banda, né? Não. Então vamos supor, a gente está tocando e a gente... São 4, né? Não. Eu tocando guitarra e cantando, um outro guitarrista, o baterista e o baixista. Só que o outro guitarrista ele não tá vindo esses tempos. Então na minha cabeça já vai funcionando assim, como um todo, né? Eu falo, beleza, então com isso eu preciso que o baixo apareça muito para cobrir a falta do outro guitarrista. E aí durante a música, assim, eu já vou tendo ideias do arranjo, de mudar o arranjo e encaixar. E isso é na hora, que sabe? Ótimo, e aí você sabe que o baixista da banda é meu primo, né? É o Fred. E o Fred fala, eu gosto de ver como você preenche as coisas, né? Porque eu fico, quando é que os meninos brincam, que eu tô tocando, e aí eu quero que ele faz alguma coisa. Aí eu fico, porque eu tô tocando, né? Então eu fico assim, ó, tipo, vai pra lá, vem pra cá, faz assim, eles já sabem. Ou senão eu começo a fazer assim, ó, eles já sabem que é pra eles olhar pra mim. Porque eu vou falar, faz alguma coisa, entendeu? Perfeito. Então eu ergui a mão aqui, todo mundo, né? Então eu vou tendo essa ideia. Isso sim é uma jam session, no dia a dia, é muito doido, né? Isso sim é uma jam session que se respeite. Adorei, legal. Ó, tinha uma pergunta aqui sobre silêncio, mas acho que a gente vai pular aqui. O que eu quero encerrar? Eu queria trazer aqui para vocês um exemplo que vai virar um conteúdo nosso, meu aí, do Leolo, sobre um filme que está estreando no Brasil que chama Sirá. Sirá, a gente nem fala isso para ele. Não, é uma terminologia que vem da língua árabe, que fala a ponte entre o paraíso e o inferno. É um filme muito bacana e como tem um dos personagens é a música, né? Eu sei que você vai curtir, uma música eletrônica e tal. Mas o que eu quero dizer? Existe uma cena muito legal lá que eles vão para o meio de um deserto lá no Marrocos, no meio do nada, aquele poeirão com os 2 caminhõezinhos que eles têm. E eles tiram do topo do caminhão 2 caixas de som. Sim. E botam com a música naquele silêncio, né? Então, o que me veio à cabeça? Eu tenho que ir até um lugar muito longe, muito inóspito, no silêncio, para perceber a real música, a real sonoridade, que não pode ser abafada por barulho nenhum. Então, quero fazer uma analogia disso que a gente falou. Às vezes o silêncio não é tão silêncio. É a voz, o barulho da água, é o barulho de uma música ali, anti-frenesi. Você já assistiu um filme que chama O Som do Coração? Não. O Som do Coração é um filme de um menininho que ele vive num orfanato ali e tal. Perdeu dos pais e tal, não sei o que, não conheceu os pais dele, né, tal. Só que ele tem ali um pressentimento que os pais dele são de música, são artistas, né? E aí durante o tempo, assim, mostra o tempo todo ele ali escutando o vento, por exemplo, tá tocando ali, e ali na cabeça dele já começa a formar uma música. Ele é autodidata, esse menino, né? E aí por esse silêncio, por essas coisas, chega uma hora,
no decor do filme acontece muita coisa, tal, não sei o quê, mas basicamente esse silêncio vai trazendo pra ele vai usando sonoridade de tudo. Compõe. É o vento que bate na pele, assim, sabe? Dá pra você ver isso. É a água caindo, é a buzina, isso vira música pra ele. O som do né? universo. E aí ele cria o som do coração. Não, mas ele está ouvindo os sons do universo, né? É um filme muito bacana também. Coração. Então, acho que muita gente, a gente falar aqui sobre o silêncio cria, concordo, e há um momento, né, que você vive em cenários ruidosos, arrumar um jeito, nem que seja um abafador, né? Um abafador de som para você ter o seu tempo. E é só que quem vive em metrópolis, como a gente, vai ter problemas, silêncio vai incomodar. Sei. Então tenta ter o mínimo ruído possível. É melhor o ruído de um passarinho cantando do que uma britadeira do teu lado, né? Se o silêncio te incomoda, tá bom? Temos um episódio, mais uma vez, meu amigo, mais uma vez legal. Acho que não tem tema que a gente não consiga falar aqui, né? É improvisado, o roteiro segue. Muita coisa aqui a gente nem olhou, nem pulou, nem, não vimos necessidade. Eu ainda vou convencer o Mauro a fazer ao vivo. Isso me dá uma. E aí vai ser legal, porque aí eu quero ver vocês interagindo ao vivo com a gente. Você sabe, né? eu já pensei nisso, ele fala isso, a gente tem que fazer ao vivo ali na cara. Eu fico imaginando que talvez seja como minha aula, como a sua explicação para um cliente. Mas eu falei, vamos devagar com esse andor. E sabe o que eu falo pra eles? Gente, eu topei fazer o que a gente faz aqui porque não tem edição. Tá. Repare, edição, no começo e no fim. Corrido. Eu falei, não, Mauro, vai errar. Vai ter assim. Vai falar o nome errado. É humano, gente. Então, a proposta é essa. Eu ainda vou convencer ele a fazer ao vivo. Quem sabe, né? Daqui, sei lá, 26 episódios a mais e quem sabe eu fique bacaninha para fazer um ao vivo. Tá bom? Gente, obrigado, pessoal. Grande abraço. Mais uma vez, aquele convite, claro. Visite o nosso Instagram, Cafeína Criativa Cast. Procura lá, a gente tá, toda quinta-feira a gente está publicando o link do vídeo por lá. E algumas imagens, né? Compartilhe. Mande, às vezes você tem um tema, poxa, isso aqui parece fulano, manda para essa pessoa, manda esse link lá, nos ajude aqui a ter uma publicidade maior sobre esse material que a gente está adorando fazer. Tá bom? Grande abraço. Obrigado. Até a próxima, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.